E vamos agora repercutir aqui sobre o Fórum SAF Brasil, feito pela Fiesp, pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. E eu vou conversar sobre o assunto com o Jacir Costa Filho, que é presidente do Conselho Superior do Agronegócio, COSAG, da Fiesp. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Simone. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Jacir, como é que foi então o fórum para tratar então da descarbonização da aviação? O combustível SAF já está dando os seus primeiros passos aí no mercado da aviação? Ainda tem um longo caminho, Simone, a ser percorrido, né? Nós fizemos aí a Fiesp ao lado do CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, e também ao lado do Net Zero Industrial Policy Lab, da Universidade John Hopkins, realizou na segunda-feira o Fórum SAF Brasil e Diálogos para Impulsionar Investimentos. Nós tivemos lá representantes do governo federal, do governo estadual do estado de São Paulo, dos setores produtivos e também do setor da aviação, né? Nós tivemos representantes da Gol, representantes da Airbus. Então foi um encontro bastante interessante que teve o objetivo de discutir o papel do Brasil e também da América Latina no desenvolvimento do combustível sustentável de aviação, o nosso SAF. E como podemos transformar, né, esse potencial em uma nova fronteira econômica e ambiental para a região. Hoje, o SAF é considerado a principal solução para descarbonizar o transporte aéreo. O transporte aéreo representa hoje, Simone, em torno de 3% das emissões globais. E o Brasil, ele tem as condições para ser líder mundial, porque ele tem a produção, principalmente, da matéria-prima para a produção do SAF. Então, é bastante importante que a gente consiga desenvolver esse projeto, né? Como eu disse, nós temos um histórico de sucesso com o etanol, dominamos tecnologias de biocombustíveis, nós contamos também com a mudança de outras matérias-primas sustentáveis, oriundos da cana, do milho, da soja, da gordura animal, onde nós somos líderes em produção, e até de resíduos agrícolas, como o bagaço, como o biogás, etc., né? E onde que se encontra o nosso grande desafio? O grande desafio é transformar esse potencial que nós temos em conseguir industrializar essas matérias-primas e produzir esse produto que vai ter maior valor agregado, gerando emprego e gerando oportunidades aqui no nosso próprio país, né? Então, esse fórum, ele debateu justamente isso, que seria como alinhar políticas públicas, regulamentação e financiamento para viabilizar o SAF em escala comercial. Nós tivemos um consenso lá que foi que o Brasil precisa ter um ambiente regulatório previsível, né? A gente precisa dar previsibilidade maior para o nosso combustível do futuro e atrair investimentos através de incentivos exatamente nesse sentido. Para construir uma biorefinaria de SAF, o custo de investimento é muito alto. É alguma coisa em torno de bilhões de reais. E essa biorefinaria, ela produz, em contrapartida, um retorno social e ambiental enorme. Vai ter empregos qualificados, tecnologia nacional, porque nós vamos desenvolver tecnologia para a utilização dessas matérias-primas que nós temos, e, além disso, contribuir para a redução de emissões, visto que a nossa competitividade nesse segmento é inegável, né? Mas, devido ao capex elevado, como eu disse, e a necessidade de mantermos ao mesmo tempo, que o Brasil é um país pobre, o Brasil não tem condições de repasse nas passagens aéreas desse aumento de custo que pode advir do SAF. Então, para isso, o que nós temos de fazer?
ser competitivo no custo total. E aonde que se faz, que é possível fazer uma redução hoje no Brasil? Exatamente no custo de capital. E aí nós tivemos lá um pesquisador da Universidade Johns Hopkins que sugeriu que se usasse uma parte dos royalties oriundos da exploração de petróleo que nós teremos na margem equatorial para financiar a transição energética e, de um modo muito específico, esse projeto de produção de SAF. Eu gostaria de lembrar aqui que a Noruega já usou essa estratégia. A Noruega usou os recursos de exploração de petróleo e gás para financiar a sua transição energética e ela teve muito sucesso. Então, é um case que nós temos aí como referência e é importante fazer essa agregação de valor com as nossas matérias-primas. Um ponto que é fundamental é que o SAF ele pode ser uma grande transição para que a gente faça um desenvolvimento da nossa bioenergia, como nós fizemos com o etanol, e sendo uma referência de inovação, de sustentabilidade e principalmente do protagonismo global do nosso agronegócio, Simone. Pois é, né, Jacira, uma alternativa, então, ao querosene de aviação, o SAF, né, o futuro dele, então, pode passar pelo agro, né, como você trouxe aí, toda essa cadeia que pode ajudar, financiamento também é muito importante, mas os royalties lá na frente, né, quando avançar aí em relação à exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia, quando isso avançar, trazer esse dinheiro que pode, bem como você falou que foi levado nesse encontro aí, os royalties podem ajudar essa transição energética, ajudando nessa construção toda do SAF, né, para melhorar aí, porque você falou, são 3% que a aviação aérea no mundo, ela acaba poluindo, né, pelo que eu notei aqui, e os royalties nessa transição podem ajudar, porque passagem aérea já está cara, imagina se for colocado lá na ponta do lápis para o nosso consumidor final, né, Jacir? Exatamente. Nós temos de saber que nós temos que ter consciência que o nosso consumidor é muito sensível a preços, né? Então, para que a gente possa fazer essa transição energética aqui no nosso país de um modo que não prejudique a nossa população, a gente precisa ser competitivo. E para ser competitivo, nós temos que ter um custo de capital para a construção dessas biorefinarias bastante atrativo. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente tem de passar a contar, vamos dizer, com uma política de governo ou de Estado, né? Porque isso aí vai ser investimento que pode passar mais do que um governo, bastante sustentável e bastante previsível. Porque tem um prazo aí, Jacir, para essas companhias aéreas, elas começarem a usar aí o combustível SAF no mundo? Não, nós temos o prazo nosso, que é do combustível do futuro, né? No combustível, da lei do combustível futuro, a gente já prevê que a partir de 2030 começa a se adicionar 1% de SAF por ano até atingir o patamar de 10%. Mas nós podemos avançar mais ainda, né? Porque hoje a nossa tecnologia, a tecnologia da indústria de aviação, já permite que se adicione até 50% de SAF no querosene de aviação, que já é bastante representativo. Se nós fizermos isso, adicionar 50% de SAF no querosene de aviação, nós já vamos estar reduzindo as emissões em mais de 30%. Então, já é fundamental isso, é uma coisa que pode nos trazer grandes benefícios. A gente finalizar rapidamente, quando você fala nessa construção aí das biorefinarias de SAF, quais as regiões, os estados, né, que podem ter essas biorefinarias lá no futuro? São Paulo, norte do país, nordeste? Olha, o melhor local, se você for fazer dentro do conceito somente de oferta de matéria-prima e utilização do SAF, ela tem de ser provavelmente
em São Paulo e muito provavelmente lá na região de Paulínia, né? Por quê? Porque nós já temos dentro do estado de São Paulo uma produção de etanol substancial. São Paulo responde por 60% da produção nacional de etanol. E nós temos em São Paulo o maior aeroporto da América Latina. Então, o Aeroporto Internacional de Guarulhos e outros aeroportos dentro do estado de São Paulo, como Congonhas, Viracopos. Viracopos é um hub da Azul bastante importante, assim como Congonhas também. Nós podemos estar, vamos dizer, viabilizando, dando perto do consumo e, ao mesmo tempo, próximo da matéria-prima. Então, São Paulo seria o mais viável, mas você sabe que, às vezes, entram outros critérios que podem mudar isso. Jacir Costa Filho, presidente do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Jacir, muito obrigada pela análise de hoje aqui com a gente no nosso jornal. Uma boa noite para você. A gente se reencontra na semana que vem com outro tema aqui para análise, viu? Tchau, tchau e até lá. Muito obrigado, Simone. É sempre um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso, Jacir. Tchau, tchau. Boa noite.